Bom dia, primeiro ano. Eu ainda não recebi de alguns alunos, mas eu já vou deixar aqui porque a prova está próxima e eu quero que vocês façam a correção com bastante atenção, porque na verdade a correção também é um estudo, ok? Então, você vai dar pausa quando você achar que precisa copiar, que você lê a sua questão e verifique se está ok. Não precisa ter as mesmas palavras, mas tem que ter o mesmo sentido. Vamos lá, então? A questão número 1. Meu mouse estragou a forma onde rola. Não estou comentando as questões para agilizar o tempo, mas quem não assistiu às videoaulas com a explicação do conteúdo, eu sugiro que faça isso para a prova. Porque no meu canal eu observo quantas visualizações teve e percebi que não foram assistidos por todos os alunos. Essa questão aqui é muito interessante. Quando a gente fala de escala gráfica, né, ou numérica no mapa, quanto maior a escala, né, aquela escala que está em milhões, né, menor a área representada, ou seja, a redução foi menor. Aqui você vê ó, a diferença em áreas urbanas e florestais. 50 mil, 25 mil. Então, uma escala maior e uma escala menor. Então, a escala maior significa que eu tive que reduzir menos aquela área. E se ela foi reduzida menos, eu vou ter como detalhar mais detalhes. Quando a escala é muito grande, significa que você reduziu muito. Se você reduziu muito, né, principalmente quando eu falo mapa político do Brasil, você reduziu muito. Então, não dá para você ver muitos detalhes. Por quê? Porque ali, né, você teve que reduzir tanto, não dá para colocar tantos detalhes. Então, que detalhe que você consegue ver? Apenas a divisão entre os estados, a identificação do estado e capital. Então, escala menor, você consegue ver maior número de detalhes. Escala maior, você vê menos detalhes. Aqui as duas formas, né, de
projeção muito usada, que é a de Mercator e de Peters. A de Mercator, ela tem como um detalhe bem interessante o que nós chamamos de eurocentrismo. A partir do mapa dele, que é o mais usado, principalmente em aulas, né, que a gente tem o planisfério, que é uma forma de visualização de todo o planeta ao mesmo tempo, de todos os continentes, apesar de nós sabermos que o planeta ele tem um formato geóide, elipsóide ou, né, esférico, como a gente fala às vezes, eu consigo visualizar ao mesmo tempo, mas eu sei que na verdade a Terra não é plana, né? Qual que é a diferença do Mercator para Peters? A de Peters você vê que eu vou ter uma distorção maior. Você percebe que eu tenho aqui na de Mercator, a Groenlândia, ela parece ser quase maior do que o Brasil, o que também é um erro, né? Por isso que a gente sempre diz, nenhuma projeção é 100% correta. Aqui você vê que é como se eu puxasse, né, o extremo norte e o extremo sul e alongasse os territórios, né, na verdade, os continentes, né, como se eu estivesse alongando. E aqui você percebe até a projeção como ela é diferente, né? Aqui a Groenlândia está gigante, aqui ela está menor. E o alongamento é o quê? Você vê que há maior precisão nas áreas centrais e menor nas áreas periféricas. Mas há um alongamento, né, que distorce também o que é real. Então, o que tem em comum? Que eles usam o formato planisférico ou cilíndrico, né? Uma forma de projeção, então, que é mais usada, que é essa daqui, ó. É um cilindro e se você abri-lo, ele fica num plano só. Representação de um GPS. Você lê a resposta, veja que ela está muito longa. Você lê toda, depois lê a sua e verifique se é preciso fazer a correção ou acrescentar alguma outra informação. Ó, questãozinha boa, né? Então, vocês não sabem o que é latitude, longitude. Essa forma de projeção está certa ou está errada? Nós não estamos acostumados a visualizar o planeta dessa forma. A gente tem sempre, né, na posição inversa. Mas se não existe lado de cima e lado de baixo do planeta, essa forma aqui não está errada também. Quem não tem e quiser ter, por curiosidade, né, verificar como funciona, baixe no seu computador Google Earth, né? Você vai conseguir ver imagens de satélites de todo o planeta em 3D. É possível identificar alguns lugares, construções, cidades, é bem legal. Vamos para a unidade 3. Tem o review, que é esse resumo que está no início de cada unidade no CA. É bem interessante você também ler e estudá-lo. Sobre fuso horário, por isso que quem não sabe ainda o que é fuso horário, quem não assistiu a videoaula, por favor, vá na videoaula, porque lá tem as explicações bem claras sobre quantos fuso horários nós temos no país, qual a diferença entre hora legal, fuso horário, o que é linha internacional da data. Nesse mapa você deverá colorir, ó, pintar as seguintes unidades da federação. Unidade da federação é a mesma coisa de estado. E aí tem as indicações.
O sexto ano também estuda, né, esse conteúdo. Eu também gravei videoaulas para eles, obviamente com uma linguagem mais acessível para a idade, mas se por curiosidade você quiser também assisti-lo, pode ir até o vídeo do sexto ano de Geografia no meu canal. É o mesmo assunto do sexto ano de vocês. A primeira série do ensino médio, ela faz uma revisão de todos os conteúdos estudados do sexto até o nono ano, para reforçar a aprendizagem, né? Porque a ideia que nós temos é que a gente aprende ao longo da vida e esquece, o que não é verdade. Fica guardado, fica arquivado. E à medida que você abre o seu arquivo, a sua mente vai recordando aquilo que você viu anteriormente e vai fixando e reforçando o conteúdo. Só aproveitando, a Lei Internacional da Data, né, que fica aqui no Oceano Pacífico, ela, o nome já diz, ela só servirá então para definir mudança de data. Então é possível que você saia do leste e vá para o oeste e faça o quê? Olha lá para você ver, ó. A questão fala exatamente isso. Bolivar Cambará viajará na próxima semana de ônibus de Porto Alegre a São Paulo para comprar sua passagem. Conseguiu. Não, esse aqui não, é o de baixo, né? Observe o mapa a seguir, que representa a linha de mudança da data. Agora a questão é essa. A linha internacional da data é uma linha latitudinal ou longitudinal? O que é isso? Latitude e longitude. Vamos lembrar. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao Equador. O Equador é essa linha aqui, ó. É o chamado quê? Paralelo principal, porque ela é uma linha que nós chamamos de paralelo, e as outras linhas que estão na mesma posição horizontal, ó, posição horizontal, né? Horizonte, onde o Sol nasce, horizontal, são chamadas de paralelas, e o Equador é o paralelo principal. Eu meço para o norte ou eu meço para o sul, né? A distância em graus do Equador até qualquer lugar para o norte ou qualquer lugar para o sul. Por isso que a definição de latitude é distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao Equador, que é o paralelo principal, meu ponto de referência, tá? Então, veja, quando eu uso as linhas paralelas, né, elas estão na posição o quê? Latitudinal. Latitudinal, paralelo. E quando eu uso aqui ó, o meridiano de Greenwich, né, que não está nesse mapa, mas você sabe, fica lá na Europa, ele é um meridiano. E essas linhas aqui que você está visualizando aqui, ó, que une o norte ao sul, são chamadas de meridianas. O meridiano de Greenwich é o meridiano principal. Ele define a longitude, ou seja, lá do meridiano, né, que está por aqui, ó, do meridiano para o leste ou meridiano para o oeste, você vai ter, né, a distância que a gente chama de longitude, a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano. Né? Então, o meridiano é uma distância longitudinal. A pergunta aqui é o seguinte: a linha internacional ela está no sentido latitudinal, assim, ó, assim ou assim? Muito bem, longitudinal. Em qual coordenada geográfica se encontra a linha internacional? Coordenada geográfica. Então, é a latitude e a longitude, né? Como ela é o quê? Longitude. Eu vou procurar aqui, vamos ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, é aproximada. Aqui está a linha internacional da data. Você vê que ela faz curva para não colocar né, os países aqui divididos. Ela está perto de qual longitude? Ó, 180. Tá vendo aqui? Ó, você pega a linha e lê o número que ela está perto. Então, tá aqui, ó, 180. Um viajante que se desloque da Rússia para os Estados Unidos rumo ao Alasca, tá? Cruzando a linha internacional da mudança de data,
23 horas do dia 31 de agosto, né, estará no Alasca em que dia e que hora após cruzar, tá? Então, veja, ele saiu no dia 23, no dia 13, e ele vai sair da Rússia para o Canadá, não é isso? Rússia para os Estados Unidos rumo ao Alasca. Então, veja lá. Tá aqui, ó. Ele está aqui no leste-oeste. Ele saiu do oeste, aqui da Turquia, e vem para os Estados Unidos e direção. Vem para os Estados Unidos e depois vai para o Canadá, ou para o Alasca. Então, veja, o que acontece? Quando ele sai do oeste para o leste, ele vai atrasar. Eles são no dia 13, então ele vai voltar na data. Ele vai chegar no dia 12. Aí o fuso horário, a hora vai depender de quantos. Ó, ele saiu. Deixa eu pegar que horas ele saiu. 23 horas. 23 horas, tá? Então, se eu vou 23 horas, a mudança ali não vai acontecer nada. Mas só que olha o seguinte. Ele saiu. Em que dia e hora logo após cruzar a linha? Se você olhar aqui, ó, eu vou estar em horas o quê? Adiantadas, né? Você tem que... Aqui não deu o tempo de duração do voo. Então, como a gente está falando só, ele perguntou o horário, mas ele não falou quando ele quer saber apenas a mudança da data e não falou do horário. Então, ele mudou de dia. Ele voltou, na verdade, para o dia 22, né? Foi isso que era 23? Na hora dia 13. Então, ele voltou para o dia 12. E as horas não vão mudar, né? Mas, se ele tivesse contado aqui quanto tempo de voo, aí você teria que fazer aquele cálculo, que ele estaria em horas adiantadas, mas tendo que observar que ele chegaria no dia 12, tá? Aqui, como ele pediu o dia e a hora, mas como faltou a informação da duração do voo, por isso que permaneceu as 23 horas. Vamos dar uma olhadinha aqui só para me conferir um detalhe. Qual que é a diferença? Ó, você tem que lembrar o seguinte. A Turquia... Deixa eu pegar um mapa aqui. Deixa eu abrir o meu para não ficar voltando. Federação Russa, esse aqui, ó. Esse extenso país, o maior, né? Ele sai, olha só. Ele saiu da Federação Russa rumo aos Estados Unidos, né? Estados Unidos, cruzando a linha internacional da mudança da data às 23 horas, no dia 13 de agosto. Estará no Alasca em que dia e hora? Ó, vejam. Aqui não falou da Federação Russa, mas não falou, tá? Por que Estados Unidos e Alasca? Porque o Alasca é vizinho aqui, ó. Provavelmente, né, o tempo de viagem não interferirá aqui, porque, como não falou em qual ponto da Federação Russa, toda essa extensão aqui é Federação Russa. Por isso que a hora não mudou, né? Porque se ele tivesse saído aqui de Moscou, você ia ver o seguinte, ó, vamos ver aqui, ó, quantos fusos horários? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o Alasca, né? E aí você tem que lembrar do formato esférico e que, ó, os Estados Unidos teria que estar em horas atrasadas, não é? Porque eu tenho aqui é o oeste e aqui é o leste. Ó, leste, oeste. Para o oeste eu atrasaria. Aqui não deu essa referência para poder fazer um cálculo mais preciso. Mas se eu pensar que ele está aqui, ó, 1 hora de voo, porque é a distância pequena. Por isso que você tem 23 horas. Né? Falou que são da Federação Russa e que foi para o Alasca. Olha como são próximos. Então, qualquer lugar aqui próximo, eles gastariam apenas 1 hora de voo, até menos que isso. Por isso que a hora não mudou, ele chegaria na mesma hora, mas só que chegaria em dia diferente, porque ele cruzou, né, a linha internacional da data. Então, se você vem do oeste para o leste, você vai o que atrasar. Mas se você faz o contrário aqui, você vai adiantar. É sempre o contrário, ok?
aqui olhando a localização do campus, né? Tá pedindo para você observar o campus, né? Camp do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo. Sinal alternativo sobre a localização de cada campus. E aí você marcar qual que está correta. Salto está a sudoeste de São João da Boa Vista. Ó, Salto é o campus. Se eu pego, como é que eu faço? Você pega um lápis e risca aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste. Traça aqui no mapa a Rosa dos Ventos. E aí você vai ver aqui, ó, sul e oeste. Então, se você observar o que você passou aqui, os colaterais, você vai ver que aqui é sudoeste. Beleza? Quando você precisar da Rosa dos Ventos, risca lápis que você não tem erro, não erra. Aqui tem algumas explicações que você pode ler. E beleza. Assista as videoaulas se você não assistiu, ok? E agora eu vou lá no seu positivo para você conferir também. Página 45. Eu vou ter que pegar esse. Do Oiapoque ao Chuí, e o que é o Oiapoque é o nome de um rio, né? Você sabia? Tem essa referência até em música, né? Do Oiapoque ao Chuí, beleza igual, nunca vi. Novamente, aqui você ao ler o conteúdo você vai falar de novo da linha internacional da data. Questão de fuso horário. Assista meu vídeo que você vai aprender também, se você ainda tem dúvidas. Deixa eu ver se aqui tem as respostas. Na página 60. Se não tiver, nós vamos abrir. Ok. Confere aí que teve gente que me mostrou atividade, essa parte incompleta, então corrige. Bem fácil, né? Mas tem que lembrar. Rosa dos Ventos, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais.
nós estamos na primeira série, precisamos, né, reconhecer o nome dos estados, suas capitais, as linhas imaginárias que cortam, Equador, Trópico de Capricórnio, entender que, ó, Capricórnio pega uma parte do sul, olha só, do sul do estado de São Paulo, presta atenção, tá? Não, uma parte do estado do Paraná, o norte do Paraná, por exemplo, está na faixa tropical, né? Então tem esses detalhes que você também tem que prestar atenção. Localização, ó, qual a distância da linha, então, do Trópico de Capricórnio em relação ao Equador? Ele está a 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Ok? Acho que acabou, né? Sim. Então vamos ver. Estuda, tá bom? Faça correção com bastante calma, sem pressa. Eu sei que vocês têm muito o que fazer, mas dá prioridade também a todos os conteúdos, ok? Até lá.